Ok, pessoal, boa tarde. Por aqui Saio Silva, psicólogo do esporte, dando continuidade aos nossos vídeos. Primeiramente, mandar um abraço aí para o Matheus, para sua esposa Juliana, para a galera aí da natação, o pessoal das corridas de rua que a gente conhece, vez por outra estão assistindo os vídeos. Para o filho do Matheus, eu acho que o nome dele é Davi, faz natação no mar. Beleza, vamos acompanhar aí os vídeos e mandem as opiniões pelo YouTube. Ok, pessoal, no vídeo passado eu falei sobre a questão da diferença, né? Vou até colocar aqui, falei da questão da diferença entre a fadiga física e a fadiga mental, e no final a gente deixou um deixa, né? A gente deu uma deixa assim, para falar do estado de superconcentração da mente. A condição mais importante de você dar sequência, de você começar e dar sequência e ter êxito no treinamento de habilidade psicológica, no THP. E hoje a gente vai comentar aqui com vocês aqui como alcançar o estado de superconcentração da mente. Eu vou falar aqui as bases teóricas. Na prática, você só consegue isso realmente na prática, porque essa parte é bem prática, ok? Mas só lembrando do nosso vídeo passado, olha aqui, ó, fadiga física e fadiga mental. Um videozinho aí, só para lembrar. E quem tiver condição, assista esse vídeo aí que está no YouTube. Como o governador sente a fadiga, o fator mental está recebendo, refletindo no corpo, está sendo tocado, está sendo estimulado por esses teóricos, na teoria do governador. Por que estamos trazendo isso aquaqui na área do exercício, na área da prática do esporte? Porque isso é um treinamento do corpo, do físico, mas estão acontecendo agora nesse momento que a gente está fazendo gol, e a equipe perdeu, e a pessoa no futebol, né, a pelada que jogava com os amigos, o voleibol, era visto aqui, de uma forma geral, para ele não fadigar, para ele não desvanecer, parar, travar, quer dizer, não vai morrer não. Isso é uma provocação. Pessoal, vamos aqui. Então, para você trabalhar a questão do THP, treinamento de habilidade psicológica, a pessoa que vai fazer o treinamento, que está participando do treinamento, quer seja individual, quer seja em grupo, a gente tenta trabalhar através de alguns exercícios, de alguns procedimentos, ela alcançar esse estado de superconcentração da mente. Esse estado de superconcentração da mente é um estado já natural. Nós fazemos isso, independente, desde pequenos, independente de você precisar da intervenção de um psicólogo, de um profissional qualquer para fazer isso. Só que aqui eu estou trazendo aqui as principais categorias que embasam essa condição, essa necessidade de você estar em estado de superconcentração da mente para você avançar. Na realidade, como eu sempre tenho dito, o nosso cérebro, o nosso funcionamento mental é através de aprendizagens, né? A célula máter do nosso funcionamento mental são as aprendizagens em todos os níveis, e a base dessas aprendizagens estão lá as ligações nervosas, os neurônios, está aqui os neurônios, né? E a primeira característica desse estado de subconcentração da mente é que o estado de subconcentração da mente, ele começa aqui a partir das ondas alfa, que é quando você começa a relaxar, ok? Você começa a relaxar e você, em contrapartida, coincidentemente, você fica mais concentrado naquilo que você está fazendo. Então, dessas ondas todas aqui, principais do funcionamento cerebral, eu chamo a atenção aqui para as duas principais aqui. A beta, que é essa aqui, do aqui agora, é a onda da total vigília, em que eu estou falando aqui hoje, 18 de junho de 2024, às 12h50, eu, Saio Silva, psicólogo do esporte, estou gravando um vídeo aqui para vocês, para ajudar aqui na psicoeducação sobre o assunto, como alcançar o estado de superconcentração da mente, ok? Então essa aqui, eu estou aqui funcionando predominantemente através de ondas beta, ok?
Aí quando você rebaixa um pouco essa onda, a carga dela, a velocidade dela, você baixa para a onda alfa, que ela começa a relaxar. Quando você começa a relaxar, você começa a se concentrar mais naquilo que você está fazendo, ok? Alguns exercícios, por exemplo, sem nem saber a pessoa faz. Quando você está eufórico com alguma coisa, ou preocupado, aí o coração está batendo aqui na garganta, aí vai no médico, ou um colega, ou um psicólogo, ou uma pessoa da família, a mãe, o esposo, a esposa, aí diz: fulano, respire. Ei, eu tenho um negócio para lhe dizer, respire. Aí quando você respira, ó, e a inspiração é sempre mais prolongada do que a inspiração, porque quando você prolonga a expiração, ó, você está eliminando mais CO2 e está ficando com mais oxigênio, entendeu? Depois da troca, né? Nos pulmões, no sistema respiratório. Então, você já começa a relaxar. Então, essas ondas alfas, as ondas alfa, elas são atingidas por relaxamento, por exercícios de atenção, de visualização, por exercícios de atenção concentrada, por exercícios, uma técnica que eu uso chamada de reflexão na ação. Tem várias coisas, até quem faz meditação mergulha de forma até mais rápida no contexto das ondas alfa, ok? Então vamos, e esse estado de superconcentração da mente, por que é importante nessa questão da prática do exercício físico e da prática esportiva, na disputa, principalmente no esporte é super importante, porque se você for praticar um esporte de disputa estritamente no estado beta, que é o estado de alerta geral, vigília total, você vai se ansiar e você vai perder muito da percepção, porque por incrível que pareça, as ondas alfa, ela como aumenta o seu foco naquilo que você está fazendo, você melhora a sua percepção e a sua sensação. Vocês estão lembrados que no vídeo passado, nesse videozinho que eu passei agora aí, que eu tinha colocado no Instagram, falando sobre a diferença entre a fadiga física e a fadiga mental. Uma pessoa, um praticante de esporte ou de exercício, que ele tem um treinamento de relaxamento e ele é treinado para entrar em estado de superconcentração da mente, como ele mergulha mais na onda alfa, como ele no exercício, no treinamento ou na disputa mesmo, ele está mais na onda alfa, essa onda alfa facilita a ele fazer as diferenças e as análises em milésimos de segundos das sensações que ele recebe. Então, por exemplo, quando o governador central, o cérebro, o imperador, né, pelo despreparo, por não ser treinado, certo? Ele colocar o limiar de fadiga bem rápido, ele vai começar a treinar essa sensação, ela vai chegar para ele de melhor forma, porque ele vai estar mais relaxado, então ele vai ter uma melhor tranquilidade para analisar isso. Não quero voltar totalmente ao vídeo passado, porque a gente pode perder tempo e ficar se alongando muito aqui. Mas no vídeo passado, o que é que a gente estava dizendo ali? É que se você treinar o seu cérebro, o seu governador central, ele pode, porque o cérebro se equivoca também, viu? Ele pode se equivocar menos e ele pode ser um cérebro menos ansioso e não lhe travar antes de você atingir a sua meta. Porque é provado em pesquisas científicas que a fadiga mental vem muito primeiro, mas muito primeiro mesmo do que a fadiga física. E se você não treina o seu cérebro, ele vai lhe alertar muito antes, você não vai conseguir progredir, como eu tinha falado. Então, voltando aqui, num estado de superconcentração da mente, em que você está imerso
prioritariamente em ondas alfa, você é uma pessoa mais tranquila, você é uma pessoa mais relaxada, entre aspas, mais focada naquilo que você faz. Você desespera menos rápido. Eu não sei se você a gente às vezes, até no filme que está assistindo, ou em situação real mesmo, você diz, poxa, aquela pessoa ali é fria. Não é bem fria, ela talvez seja concentrada. Porque se você está certo do que você está fazendo, se você está relaxado no que você está fazendo, e você está focado na resposta que você vai dar, naquilo que você está fazendo, o resultado disso aí, você fica mais calmo, porque você sabe para onde vai e qual a reação você vai fazer. Não é que a pessoa seja fria, entendeu? Porque na onda beta, é mais fácil você se ansiar, que você está totalmente ligado, inclusive em coisas que não fazem parte daquilo que você está fazendo. É como o celular, né? Eu desliguei o celular já 3 vezes aqui, porque quando eu começava e ele tinha uma mensagem aqui, eu desliguei. Então eu tenho que focar nisso aqui que eu estou fazendo, para eu não perder o fio da meada. Ok? Vamos aqui. Então, eu tenho nessa figura aqui, que é tipo uma figura, essa figura roda, sabe? Ela interage aqui, essas estações com as outras aqui, que na realidade são isso aqui, ó, que eu tinha falado lá no vídeo passado, na explanação passada. Eu falei que para se atingir um estado de superconcentração da mente, você tem que ter a expectativa, a crença, a atenção concentrada, o impulso repetitivo, a resposta fisiológica e o comportamento. Então, vamos aqui. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Porque se você não acredita, você não sonha com aquilo. Olha, se você quiser saber se uma pessoa acredita numa coisa, você procure saber com que ela sonha. Se ela sonhar, ela acredita. Às vezes tem até pesadelo, sabe? Mas porque o pesadelo faz parte do cansaço. Mas se ela sonha, ela acredita. Eu falo o sonho fictício, você esperar uma coisa, aqui na realidade, eu pensar numa coisa e esperar, eu estou sonhando, sonho acordado, né? Mas o sonho fisiológico, você dormindo mesmo, é porque ela quer. Então você tem que acreditar. Então se você começou a fazer academia e você começou a sonhar que está fazendo melhor, é porque você acredita que você pode fazer melhor e que aquilo está sendo melhor para você. Aí uma coisa chama a outra, você já entrou na expectativa. Porque a crença, o sonho, ele leva a você esperar. Às vezes você se ansia, né? Porque a esperança e a expectativa tem um pouco a ver com ansiedade, né? Você querer que os ponteiros do relógio adiantem mais para você fazer aquilo que você quer. Faz parte. Mas a expectativa é boa. Você trabalha o controle da ansiedade no treinamento de habilidade psicológica. Para você ter a sua expectativa boa, mas ela não ser ansiosa e até lhe prejudicar. Entendeu? Depois, a atenção concentrada, que é basicamente o que eu estou falando aqui. Só que aqui eu estou chamando a atenção é para você ter o foco. Você não perder o foco naquilo que você está fazendo. Então uma pessoa em janeiro disse, eu vou começar a academia, porque o médico me orientou que eu fizesse e tal, já estou perdendo massa muscular, já passei um bocado de tempo dos 40 anos, uma pessoa, vou fazer e tal, e tal, e tal. Aí na primeira semana começou, foi no primeiro dia, aí disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar dia 15 de janeiro, porque esse mês de janeiro tem férias, muita festa, e o pessoal está confraternizando e tal, e é melhor, eu começo melhor, né? Aí deu 30 de janeiro, aí eu ia começar agora, mas não vou não, porque os meninos estão de férias, as crianças estão de férias, eu tenho que sair com ele, eu vou começar mesmo lá para fevereiro. Nessa brincadeira vai chegar o carnaval e tal, e tal, e tal, e tal. Essa pessoa, ela não tem foco. Quando eu falo aqui, atenção concentrada,
é porque ela não tem foco naquilo que ela disse que ia fazer. Porque a crença dela ainda não está consolidada. A crença, se ela não tem crença, a expectativa muda. Mudou por conta das férias, mudou por conta do Réveillon terminou há pouco, mudou porque é janeiro e mudou porque é carnaval. Então a expectativa dela muda. Ou seja, ela não quer. Se você não quer, fica difícil. Tá certo? Depois, quando você começa a trabalhar essas coisas, para você atingir o estado de superconcentração da mente, você tem que repetir aquilo que você faz. O impulso repetitivo. Realmente falando, no final das contas, a repetição não existe. Não existe a repetição. Mas eu digo aqui só para ter uma chamada, sabe? Você treinar aquilo que você já treina para você melhorar. Mas a repetição não existe por quê? Porque você não é a mesma pessoa, nem o tempo é o mesmo. E o lugar, por mais que você ajeite, não é o mesmo, que ele ficou diferente porque o tempo passou. O tempo, ele transforma tudo. Algumas coisas para melhor, outras para piores. Por isso que a gente tem que ir fazendo essa regulação, né? Do nosso corpo e da nossa mente. Para a gente, com o tempo, a gente conseguir pelo menos ter a sensação de estar mais ou menos adequado. Os anos vão passar, vão bater em você. Mas você está mais ou menos regulado e esperançoso, positivo para prosseguir na viagem. Então, o impulso repetitivo é você fazer aquela coisa. Aí eu me lembrei aqui daquele pessoal, aquele pessoal da moto que eu passei no vídeo passado. Olha aqui, aqueles carinha lá do motocross, que eu disse que a fadiga física e a fadiga mental aí é grande. Ele tem que treinar em estado de superconcentração da mente. Mas homem, como é que esses caras tão relaxados fazendo um movimento desse? São as ondas alfa, eles estão concentrados aí no que eles estão fazendo, para eles melhorarem numa coisa que a gente acha que é repetitiva, eu chamo até de repetitivo. Mas cada vez que eles fazem essa mesma pista, eles fazem de forma diferente. Agora se espera diferente para melhor. E por que eles fazem diferente? Porque eles estão mais relaxados. Se ele treina, se ele faz THP, treinamento mental, ou exercício de mentalização, para funcionar a mente dele no estado alfa, que é o estado de relaxamento e concentração, a probabilidade é cada vez que fizer essa pista, ele vai fazer melhor, porque ele está mais focado, ele está vendo melhor, está sendo melhor recepcionado pelos 5 sentidos dele, e ele está mais tranquilo, ou seja, está menos ansioso. No estado beta, ele faz essa mesma pista, mas não faz da mesma maneira. Ok? Só os exemplos aí que a gente está dando. Vamos para cá? Aí depois, quando você tem a crença, quando você tem a expectativa boa, quando você não perde o foco, se concentra no que você faz, e quando você supostamente repete, pratica, treina, aí você vai ter na resposta fisiológica. É aquela coisa que eu sempre tenho falado, né? O físico reflete na mente e a mente reflete no físico. Se eu acreditei, trabalhei com THP, a pessoa acreditar, a pessoa própria acreditar, ela criou expectativa boa, ela não perdeu o foco, treinou o foco. Isso aqui é o quê? É puro treinamento mental. Puro treinamento mental. Aqui é mental e físico. Esse exercício aqui das motos, mental e físico. Aí qual é o presente mais forte que chega? É para a resposta no corpo. O corpo fica forte. Se o corpo fica forte, refletiu no comportamento, que é muito psíquico também, mas muito somático, muito físico. E assim, essa roda gira. Com o passar do tempo, de tanto você, partindo do estado de superconcentração da mente, com exercícios, com práticas,
seguindo determinados roteiros, práticos e teóricos, através de exercício de relaxamento. De tanto você fazer isso aqui, você entra no lance seguinte, que você pode se sentir relaxado em qualquer estação dessa aqui. Você não se lembra mais do que você acredita, você nem repete que acredita naquilo. Você começou o exercício, você já está relaxado. Eu falei até uma vez num vídeo, quando eu vou treinar corrida, meu esporte mesmo é corrida de rua. Corro muitos anos. Aí, quando eu vou correr, essa semana retrasada, semana passada, eu fui ali no supermercado comprar uma coisa, eu estava sentado, uma pessoa chegou, um cidadão assim, uns 40 anos. Aí disse: eu posso fazer uma pergunta ao senhor? Eu disse: pode fazer. Ele disse: o senhor é aquele cara que corre todo dia? Eu disse: até um tempo desse eu corria todo dia, mas eu agora, quando eu faço natação e outras coisas, sou mais ocupado, aí eu corro 3 ou 4 vezes por semana. Quantos quilômetros eu corro? Eu corro 10. Ele disse: eu posso apertar a mão do senhor? Pode. Como é seu nome? Me lembrei o nome dele agora. Ele disse: meu nome é Diogo. Ele disse: meu nome é Saio. Eu quero me admirar porque eu fico olhando o senhor correndo e o senhor fala com as pessoas, o senhor acena, o senhor... Como é que o senhor consegue? Aí eu disse: obrigado, é porque eu corro muito concentrado. Ele ficou na dúvida. Ele disse: vem aqui. É porque a minha concentração é tão grande que eu falo com qualquer pessoa que passa, porque faz parte do meu exercício, que é a interação. Se eu correr calado, não quer dizer que eu esteja tão concentrado. Eu falo aceno para você. Aí ele me deu o telefone dele e vai mandar um WhatsApp para mim, dar umas orientações a ele. Ele ficou... Eu fiquei até emocionado, porque ele disse, assim, de me conhecer, né? Perguntou meu nome e tal, tá certo. Porque ele disse que passa no carro e me vê correndo. E eu disse: mas muitas pessoas correm. Se eu precisar, eu posso te dar uma ajuda aí. Ele disse: tá certo, está fazendo academia. Ficou ligar para mim e vamos contactar. Então eu estou falando aqui que de estado de superconcentração da mente, que na realidade é a parte psíquica influenciando o físico, e o físico nesse looping, nesse movimento aqui, né? Nessa roda girando, influenciando o mental. Nesse exemplo que eu dei aqui, eu me lembrando, né, fico muito satisfeito, porque eu na realidade eu sou uma pessoa muito reservada em muitas coisas, mas na parte do esporte a gente termina interagindo mais e fico feliz, porque o meu físico, que eu trabalho há um certo tempo, me ajuda no meu psíquico, e o meu psíquico e o físico ajudam no meu relacionamento, né? Eu talvez não ia chamar nunca aquela pessoa perguntando quem ela era, né? Mas ele perguntou quem eu era porque ele me reconheceu da pessoa de passar correndo. E por aí vai. Então, pessoal, eu tenho aqui algumas, só para ir fechando aqui, vejam como essa questão aqui do comportamento, né? Relembrando aqui o meu amigo, né? Meu amigo Alves, Sargento Alves. Olha o comportamento dele. Vocês realizaram. Qual foi a sua estratégia psicológica para você se manter o emocional viver bem para subir no palco? Pensar positivo, né? E colocar na cabeça que vai concluir a prova. Uma prova desafiante, mas quem persevera chega, né? Ao final. Irmão, você. Obrigado. Olha, uma pessoa do psicológico forte, de um físico forte, aí, colega meu, ele teve um acidente e ele começou a correr nos anos 80, campeão dos campeões, e no decorrer da vida teve um acidente, perdeu familiares, passou um tempo sem correr, voltou forte. Na época dele, comecei a correr também nessa época, nos anos 80, a gente não tinha essa coisa, ninguém falava em treinamento mental para o esporte, né? Treinamento de habilidade psicológica. O Alves aí, você vê pela essa fala dele, né?
Olha o comportamental dele como é forte. Ele fez essa viagem todinha aqui, ó. Ele acredita, ele tem expectativa boa, ele se concentra no que ele vai fazer, ele treina, né? Impulso repetitivo, e a resposta fisiológica dele boa, e o comportamental dele está aí dizendo essas palavras dele, né? Se concentrar, fazer o que é certo, aguardar e chegar. Passou um tempo sem correr, aí depois voltou a correr 5 km, depois 10 km, depois meia maratona, e agora está correndo maratona de novo. Foi campeão durante muitos anos em competição de Norte-Nordeste. É por aí, pessoal. A corrida de rua talvez seja a coisa mais emblemática para representar essa questão, que tem até sobre corrida de rua, para representar essa questão entre você ter que treinar para alcançar o estado de superconcentração da mente. Eu sei que muitas pessoas correm com fone de ouvido, olhando o celular, à primeira vista desconcentra, sabe? Mas se você está correndo só por lazer, só por amizade, só por brincadeira, coisa bem assim, de lazer, aí tá tranquilo, tudo é válido. O exercício válido é super bacana, tá trabalhando o mental muito bem. Mas se você já corre na questão ligada mais à competição, à disputa, então quanto menos estímulo, principalmente esses auditivos, que você pensa que vai entrar numa vibe ali para relaxar, é o contrário. Você, se tiver usufruindo do estado mental em ondas alfas, mesmo, você não vai precisar de certos impulsos auditivos ou visuais para você praticar no ato ali do seu exercício físico ou da sua competição, não. Você vai estar relaxado independente disso. Não estou aqui dizendo que você não possa usar, você pode usar, é muito bacana. Eu não uso porque, primeiro, eu não tenho. Segundo, também, como eu não uso há muito tempo, eu penso que iria me atrapalhar, tá certo? Então, pessoal, e também aqui, só chegando já aos finalmente, vou mostrar aqui uma imagem aqui, bastante simples, mas que representa, diz muito sobre essa figura que eu mostrei, sabe? Essa figura que eu mostrei, para você atingir o estado de superconcentração da mente. Tá aí um cubo mágico. Esse cidadão aí deve ser um Pelé para fazer um negócio desse, porque eu olhei de lado aqui, ele terminou de embaralhar e desembaralhar e deixar tudo igual as cores aí, né? Voltando aqui, para o looping aqui, ó, como eu disse, isso aqui tudo é desafio para a gente. Para você atingir, para você alcançar o estado de superconcentração da mente, primeira dica que eu lhe dou, não se preocupe, você já alcançou e você precisa dele. Todo dia você entra em estado de superconcentração da mente. Quando você está quase dormindo, já cochilando, que você não sabe se está sonhando ou se está acordado, você está ali mais ou menos em estado alfa, entrando em estado de superconcentração da mente. Porque você está saindo da total vigília e você está se concentrando ali, focando para relaxar e dormir. Entendeu? Então, a primeira coisa é isso. Então, esse estado de superconcentração da mente é uma condição natural, é uma necessidade. Você não precisa de um técnico para fazer isso. Mas no esporte a gente dá essas dicas aqui, essa sequência. E porque eu mostrei aquele cubo mágico ali, que ele chama atenção para a resolução de problema, é porque muitas vezes é um problema você fazer tudo isso aqui, mas não se preocupe. Gradativamente você vai fazendo, você vai acreditando no que você vai fazendo, você vai criando a boa perspectiva, você vai aumentando o seu foco, você vai insistindo naquilo que você está treinando, porque você vai aprendendo e remodelando as suas aprendizagens, e você vai tendo a resposta corporal, a resposta fisiológica. Às vezes eu vou para a academia assim, aí tá lá aquelas pessoas, né, aquele jovem, né, às vezes uma moça bacana, bonita, se olhando, que começou as modificações, né? O cara lá também, o rapaz se olhando, ele está abismado, né? Admirado com as modificações que ele vai conseguindo ali pela insistência que ele está fazendo, entendeu?
E depois o último nível é o comportamento. Mas você, no final das contas, e o melhor é você chegar no patamar que o seu preparo mental para fazer o exercício físico e o esporte, que o seu preparo mental para os desafios da vida, em qualquer área, ele seja de um nível tão bom, certo? Seja tão refinado, que você não precisa nem seguir essa sequência, mas em qualquer estação dessa que você está bem, né? Se você está aqui na expectativa, você está na boa expectativa. Se você está no foco, você está no bom foco. Se você está treinando, você está no bom treino. Você está parabenizando o bom treino. Ah, teve natação no mar hoje, choveu, ó. Não foi bom não, foi bom. Foi bom porque choveu. Eu aprendi mais. Se não fosse para entrar, também não entrava. Aprendi que não era para entrar. Ah, foi correr e tinha muito trânsito. Aprendi também que correr com trânsito tem as suas dificuldades. Aprendi, bacana, aprendi. Então, o bom é você chegar no nível que esse estado de superconcentração da mente, o estado alfa, ou estado de relaxamento, estado de autossugestão, estado hipnoidal, o nome que se der aí, ele vai patrocinar você, ele vai ajudar você a você ser uma pessoa mais focada e mais relaxada. Ok? Eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, façam os comentários. Um abraço aí para quem assiste, para quem tem tempo de assistir, para quem não tem tempo de assistir e para quem também não assiste. Valeu! E digo aqui uma coisa: nunca perca a oportunidade de aprender. Valeu? Um abraço. Deus abençoe.